Amém? Lucas 12, nós leremos apenas um versículo que é o 32. Quando você achar, você diz, eita glória. Benção. Lucas, capítulo 12, versículo 32, mesmo assentados, mas com reverência à santa palavra do nosso Deus, diz assim o texto: Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vamos ler de novo esse texto, versículo, todos juntos no 3. 1, 2, 3. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, diante da Tua palavra, Pai, pedindo instrução da parte do Senhor, pedindo sobretudo, ó Deus, um senso profundo de gratidão por esta filiação que recebemos ao entrarmos no reino dos céus. Nós pedimos, ó Deus, que Tua palavra fale ao nosso coração, que ela nos ensine, que ela nos encoraje esta manhã, em nome do Senhor Jesus. E que Teu nome seja glorificado, Jesus. Que Teu nome seja adorado mais uma vez nessa manhã, como já tem sido desde o início do culto. É em Teu nome que nós te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos? Como hoje, Dia dos Pais, a mensagem não poderia ser diferente. Ao mesmo tempo em que esse dia traz muitas reflexões, muitas lembranças, algumas doloridas, nós não podemos deixar de agradecer ao Senhor pelos papais que o Senhor tem nos dado na igreja. Eu queria até pedir que eles ficassem de pé por um momento, agora nessa mensagem, que os papais que estão presentes aqui pudessem ficar de pé, nós pudéssemos aplaudir ao Senhor pela vida desses queridos. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Podem se assentar. Temos que ser gratos, meus irmãos, por aqueles que têm assumido essa tarefa com suas imperfeições, com suas limitações, homens falhos, mas que contam com a graça do Senhor para essa tarefa compartilhada por Deus da paternidade. E o título da mensagem de hoje, nesse versículo bem simples que nós lemos de Lucas 12, 32, é do agrado do Pai. Vamos dizer isso? Do agrado do Pai. Esse é um versículo que fala sobre algo que agradou a Deus, algo que trouxe satisfação a Deus. Todos nós conhecemos, por exemplo, aquela passagem do Evangelho também, em que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e após o batismo, o que é que acontece? O Espírito Santo vem sobre Jesus em forma corpórea, como uma pomba, e o que é dito dos céus? Este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria, em quem me comprazo, em quem me agrado. Então nós podemos dizer que ao longo da Escritura, ao mesmo tempo em que Deus é apresentado como Pai, mesmo no Antigo Testamento, em vários momentos também a Escritura fala de um Pai que deseja ser agradado de situações que agradam a Deus. Nós iniciamos os cultos e às vezes a gente diz essa expressão: Senhor, eu quero que o meu culto seja agradável a Ti. E pensando nessas coisas que agradam ao Senhor, que satisfazem ao Senhor, e pensando nele como Pai, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu passei por essa situação com meu pai terreno, seu Edson, alguns irmãos aqui, a maior parte já conhece ele, lá de Arco Verde. E enquanto eu preparava essa mensagem, refletia, eu me lembrei de uma cena que se repetia muito na minha infância, principalmente ali até os 8 anos. Eu tenho uma irmã mais velha, tenho um irmão mais novo, eu sou o filho do meio. E era muito comum acontecer de, quando chegava do trabalho, tinha um combinado na casa, na verdade, que meu pai trabalhou muitos anos na construção civil, chegava às vezes estressado, aí tinha um combinado de a gente não aperrear muito, te dar aquele tempo. Acho que tem outras realidades, outras casas vivenciam isso, tipo assim, deixa só dar uma acalmada, chegar em casa, e aí a gente conversa e tal. Ele pedia isso pra gente. Só que nem sempre dava muito certo, nem sempre isso acontecia. Por quê? Porque em vários momentos, quando ele chegava ali de bota, eu e meu irmão, ele sentava no sofá, a gente corria, a gente brigava para quem ia tirar o sapato dele. Ele sentava no sofá e era uma agonia, uma briga, aí às vezes cada um tirava um, o outro conseguia chegar primeiro e tirava. Mas essa cena se repetiu muitas vezes. E eu lembro que
há alguns anos atrás, acho que uns 5 anos atrás, a gente refez essa cena, né? Já adulto, ele chorou, né? Ficou até emocionado, mas essa é uma cena da minha infância que me lembra, que me fala sobre isso de agradar o Pai, né? E esse texto, como eu disse, fala justamente de uma coisa, há muitas coisas que agradam a Deus, mas esse texto fala de uma coisa que agrada ao nosso Senhor. Mas o que é que agrada então, olhando para essa expressão que é trazida no versículo 32? E eu quero chamar a atenção para 3 expressões que são trazidas no versículo, né? E uma delas vai ser justamente aquilo que agrada ao Senhor. Mas a primeira é: não tenham medo. Não tenham medo, é o que diz o começo do versículo. E se Jesus, meus irmãos, está convocando a mim e a você, essa palavra ela foi dita no contexto do Sermão do Monte. Se Jesus está dizendo, convocando cada um de nós a não termos medo, é porque naturalmente nós temos medo. É porque normalmente nós temos medo de alguma coisa. Nesses dias a gente estava, né, com o Júlio, com a Vandeline, e aí levaram o Tomás para o touro mecânico. E ele lá, todo animado no touro mecânico que tinha lá no restaurante. Mas uma hora ele ficou com medo. Por mais que a criança, ela gosta às vezes de determinada coisa, mas a criança é uma coisa que é muito característica, principalmente das crianças pequenininhas. Elas têm medo. Elas se assustam. Não é difícil assustar uma criança, sim ou não? É algo simples, você consegue. Daqui a pouquinho, o Tomás estava alegre, já se assustou com o balançar do boi, balançou um pouquinho, ou estava parado, eu nem lembro, já se assustou. Deixa eu fazer uma confissão aqui. Boa parte, principalmente os mais jovens, talvez nem vão saber o que eu vou dizer aqui, mas uma coisa que me assustava muito quando eu era criança era a música do Araqueto. Sério mesmo, sério, que era uma música que dizia, olha o Araqueto, Virgem Maria. O povo cantava, lá em casa, cantava essa música para mim, pirrainha, e eu me assustava de chorar. Crianças têm medo. E não importa, diante do Senhor, como até foi mencionado aqui, qual vai ser nossa idade, nós sempre seremos crianças para Ele. Porque Ele é eterno, Ele é eternamente sábio. E não importa quanta experiência a gente vai adquirir, não importa quanto conhecimento a gente vai acumular, Ele continuará sendo nosso Pai. E em cada fase da nossa vida experimentamos algum tipo de medo. O chamado de Jesus ao mencionar que esse Deus é um Pai é primeiro para que nós não tenhamos medo. Os pais de Jesus, José e Maria, precisaram ouvir isso. Gabriel aparece para Maria e a primeira coisa é: não tenha medo. Depois aparece para José em sonho: não tenha medo. Se o tempo todo somos encorajados a não ter medo, é porque faz parte, é natural. Às vezes como uma defesa do nosso organismo em situação de perigo, hormônios, adrenalina. Mas às vezes, o medo, ele é fruto de uma vida de decepções, frustrações. E quando elas vão se acumulando, você chega em um ponto que você diz: eu não quero mais passar por isso aqui. Jesus disse para as pessoas que ouviam não terem medo, num contexto em que ele estava falando sobre 2 coisas essenciais para a nossa vida. Ele fala nos versículos anteriores, se você ler direitinho em casa, você vai ver que Jesus fala sobre comida, bebida, sobre aquilo que nós vestimos, nossas necessidades mais básicas. E nesse texto em que ele fala sobre as preocupações com essas coisas, e que ele chama Deus de Pai, ele diz: não tenha medo. E alguém olha, talvez hoje, e diz: eu não tenho esse medo, eu não fico, amedrontado sobre o que eu vou comer. Hoje, graças a Deus, Ele tem suprido todas as coisas. Mas Jesus disse isso para pescadores, carpinteiros, para uma população pobre, para gente humilde que às vezes trabalhava pela próxima refeição. Então, para essas pessoas que ouviram o texto, aquilo que causava mais medo é saber o que eu vou comer na próxima refeição. E infelizmente no mundo que nós vivemos ainda há pessoas que passam por essa realidade. Talvez não seja a sua,
Talvez não seja aquilo que causa medo no seu coração hoje, mas independente se o seu medo é o mesmo daqueles que ouviram esta palavra, ou se é uma outra coisa que traz medo ao seu coração, o mandamento, a expectativa desse pai que tem algo que agrada o coração dele é: não tenham medo. Não entregue o seu coração ao medo. Não viva uma vida amedrontado. Eu conversava com um amigo esses dias, falando algumas coisas sobre futuro. E ele bem preocupado com algumas questões, alguns dilemas. Sempre trazendo algumas questões sobre o futuro. Porque como é que eu vou conseguir prover isso daqui, resolver essa questão? E aí eu falando sobre isso com ele, né, sobre como o medo nos faz devedores do futuro. A gente coloca uma determinada situação que a gente nem faz ideia se vai ou não acontecer no futuro. A gente faz um empréstimo emocional, mental, às vezes físico, muito grande por causa daquele futuro. Eita, isso vai acontecer lá na frente. E isso nos sobrecarrega. Isso deixa o nosso coração pesado. Isso nos coloca em uma situação que a gente está sempre estressado, sempre ansioso, sempre preocupado. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, será que você não está se tornando, por causa do medo, um devedor do futuro? Uma devedora do futuro? Porque esse chamado de Jesus ao dizer, não tenham medo, ele está dizendo justamente isso. O Pai, diferente de mim e de você, Ele está no futuro. Nós não estamos. Nós só conseguimos estar em um espaço de tempo por vez. Já estivemos no passado, estamos no presente e ainda estaremos no futuro. Mas Deus está em todo o tempo. O seu Pai está em todo o tempo. Então pare de fazer dívidas com o futuro. Pare de sobrecarregar o seu coração. Pare de ficar imaginando, às vezes, os piores cenários. Porque mesmo que eles aconteçam, mesmo que venha um deserto brabo lá na frente, o seu Pai estará lá. E geralmente o nosso medo não diz isso para a gente. Geralmente o nosso medo não nos lembra que o nosso Pai está no futuro. A nossa ansiedade não nos lembra dessas coisas. Geralmente o nosso medo nos joga lá no futuro, nos faz devedores do futuro, como se nós estivéssemos sozinhos. Mas não estamos. Não fomos abandonados à nossa própria sorte. É o nosso irmão mais velho, que conhece o nosso Pai melhor do que ninguém. Ele disse, eu e o Pai somos um. Ele está dizendo para não termos medo. Para não colocarmos o nosso coração lá no futuro. Sabe uma coisa que eu acho que dificilmente o ser humano vai conseguir inventar? É máquina do tempo. Porque Deus, Ele deseja preservar o nosso coração, tanto daquilo que aconteceu no passado, como das expectativas, até as boas. Tem gente que está com medo, talvez hoje, por coisas boas que vão acontecer. Pela expectativa de coisas boas se realizarem. E pensa, será que eu tenho condições de arcar com essa nova responsabilidade? Será que eu dou conta? Será que eu consigo realizar isso? Será que essa missão, essa tarefa não é grande demais para mim? E aí o medo, a ansiedade, até por uma coisa boa, veja como nós somos. O nosso Pai diz, não tenha medo. Não importa se o que você espera lá na frente é algo bom ou algo ruim. É um desafio ou uma bênção. Se é algo para forjar você, ou se é algo para abençoar. Se bem que a forja também abençoa. Não importa. Eu estarei com você. Ele disse a Moisés. O povo vinha andando, né? A maior alegria. Os primogênitos lá do Egito, todos morreram. O faraó disse, vão-se embora daqui, sai todo mundo. Eu quero vocês longe daqui. E aí o povo vai embora. Vão andando, chegam lá em Pi,
Airote, olha que nome bonito de região, pertinho do Mar Vermelho. E aí diz que a palavra do Senhor diz que quando eles estão se aproximando já do Mar Vermelho, já no caminho, o faraó dá um estalo no juízo dele, né? Um estalo do Satanás no juízo dele, assim. Que história é essa que a gente deixou os nossos escravos irem embora? Vamos embora atrás deles. Cavalos, carros de guerra. E o povo está diante de um mar. Aí começa. Eles veem o mais longínquo sinal de que o exército do faraó se aproxima. Aí eles, pronto, Deus trouxe a gente para morrer no deserto, né? O medo começa a falar. Deus trouxe a gente para morrer no deserto. Muito bem, faltava cova lá no Egito e Moisés só aqui, ó. Imagine, minha gente, os israelitas se estima aí algo entre 1 milhão e meio de pessoas. É a cidade do Recife, pastor Flávio? A cidade do Recife, mais ou menos? Imagina a cidade do Recife no seu pé do vidro. Ah, muito bem, que bom. Que bom que você fez isso, Moisés. Agora a gente vai morrer aqui. Podia ter morrido lá, agora vamos morrer aqui. Só andamos para morrer. E aí Moisés, ele retruca. Moisés fala contra o povo. Não, Moisés sabia onde ele poderia depositar o medo dele, porque Moisés provavelmente tremeu na base também. E ele chega para Deus e diz: e agora, Senhor? E a palavra de Deus é: diga ao povo que marche. Diga ao povo que vá. E você vai bater com esse cajado aí na água. Em outras palavras, calma, eu estou com vocês. De que tipo de medo você precisa se livrar hoje? Que tipo de medo você precisa entregar ao seu pai nessa manhã? Que tipo de provisão você tem precisado? Pode não ser, como era o caso daqueles que estavam ouvindo o sermão de Jesus. Comida, roupa. E Jesus ele apela, ele diz: olha, as flores do campo, os lírios, as aves, que qualquer um pode pegar com a mão, o Pai cuida delas todos os dias. Eu lembro de uma oração que eu escrevi uma vez, eu dizia: eu quero ter a confiança de uma ave no meu Pai. Nunca se ouviu falar de um passarinho estressado com o que vai acontecer. Nunca se ouviu falar de um pardal, pelo contrário, ele fica tirando onda, fica subindo nos fios. Nunca se ouviu falar de um pardal fazendo hora extra. Não. Na hora de descansar, ele descansa. Agora, se um ser tão singelo como um pardal consegue confiar, será que você, que é filho, que é filha, não vale muito mais, como o próprio Senhor Jesus disse, do que um simples pássaro? Confie no Senhor. Diga: Senhor, eu quero ter a confiança de um pardal. Eu quero ter a certeza de um pardal que acorda de manhãzinha na caixa do ar-condicionado lá do nosso quarto, cantando e batendo na caixa do ar-condicionado. Eu olho, 4h30 da manhã: bom dia, seu pardal, obrigado. Você me lembrou mais uma vez que eu tenho que confiar no Senhor. Deus abençoe. E a segunda expressão que o texto traz que eu quero destacar do versículo é: pequeno rebanho. Não tenham medo, pequeno rebanho. É uma expressão de carinho que Jesus traz. Um pastor de um pequeno rebanho é um pastor que tem um cuidado especial. Uma coisa é pastorear 800 ovelhas, digo humanamente falando. Outra coisa é ter 10. Cuidado é mais direto, mais especial. Aí você diz: Jesus está chamando o povo da época dele, a nação de Israel, estava chamando a gente, a igreja. Já estamos falando talvez aí milhões, centenas de milhões de pessoas na história de pequeno rebanho. Seu pai é tão poderoso que centenas de milhões de pessoas para ele são um pequeno rebanho. Ele cuida individualmente. Ele cuida particularmente. Como eu sempre digo aqui,
Deus não faz no atacado, Ele faz no varejo. De modo que, em algumas circunstâncias, Ele se revela de formas especiais para cada um. Falar que Deus é Pai pode significar muitas coisas para muitas pessoas, porque Ele nos compreende na nossa particularidade. Então Jesus está dizendo, em primeiro lugar, não tenho medo. Em segundo lugar, está dizendo, o cuidado desse Pai é especial, é personalizado. Lembro, quando eu estudava no ensino médio, tinha os interclasses, né? Aí a sala fazia camisa. Aí eu lembro de alguém que saiu com a camisa errada, né? Erraram a personalização da camisa da pessoa. Nem lembro quem foi, mas eu lembro que teve uma história dessa e virou resenha na sala. Deus não erra na personalização dele. Ele conhece você melhor do que você. Ele conhece suas necessidades melhor do que você. Pequeno rebanho. Esse rebanho que ele chama de filhos. E a gente sempre remete, né, à figura da ovelha. Pensa num animal inofensivo, é a ovelha, né? Nós somos chamados de rebanho. E eu sou ovelha também. Embora eu seja pastor dessa igreja, eu sou ovelha do Pai. Desse bom pastor. Que todo mundo conhece lá do Salmo 23. Pelo menos conhece o Salmo. Mas alguns ainda não experimentaram o bom pastor do Salmo 23. Conhecem o texto. Talvez até já cantaram. Mas ainda não experimentaram. Diga para a pessoa que está do seu lado. Além de conhecer o Salmo 23, você precisa experimentá-lo. O bom pastor quer cuidar de você. Esse rebanho que aqui Jesus chama de filhos. Quero destacar 3 coisas sobre esse rebanho. Primeiro, assim como criancinhas, eles não têm força suficiente, mas eles confiam na força do Pai. Quando a gente é criancinha, nosso pai é um super-herói, não é verdade? Nosso pai parece a pessoa mais forte do mundo. O mesmo acontece com o nosso Pai Celestial. Nessa vida que somos conduzidos por Ele até que nós o encontremos. Um dia nós vamos conhecer nosso Pai Celestial. Vai ser um negócio, olha, dá vontade até de chorar quando eu penso. Nosso Pai, o seu Pai, é muito mais forte do que você. Quando Jesus diz, não tenham medo, pequeno rebanho, Jesus está dizendo, parem de confiar na força de vocês. Vocês estão se desgastando. Vocês estão enfraquecendo completamente as suas forças. Vocês não perceberam como o Pai de vocês é forte? Como o Pai de vocês é poderoso? Quando o seu Pai estende a mão, meu irmão, minha irmã, não tem camarada mais forte que Ele, não. Quando Ele entra na situação, não tem o que fazer, é o Pai que está entrando. Faz que nem aquela criança birrenta, né? Eu não tenho recordação se eu já disse isso alguma vez. Mas teve pessoa na minha casa que já disse isso, entre os meus irmãos, não vou dizer quem foi. Briga, chora, eu vou dizer ao meu pai. Às vezes você está lutando, se esforçando, batalhando, esgotando por completo as suas forças. Em vez de chegar para a situação, para o problema, para a circunstância e dar aquela birra e dizer, eu vou dizer ao meu pai. Eu vou contar para o meu pai. Sai daqui de casa, da sua casa, né? Sai daqui dessa igreja hoje, dessa reunião hoje, disposto a contar tudo para o seu pai a partir de hoje. Eu vou dizer ao meu pai. Eu vou falar com ele. Nem que eu vá chorando, mas eu digo a ele. Segunda coisa que Jesus expressa ao falar pequeno rebanho, essa expressão carinhosa, é dizer que esse rebanho, embora seja pequeno, ele tem um Deus grandão. Por mais baixinho, digo isso no meu devido lugar de fala, por mais baixinho que um pai seja para uma criança pequena, ele é sempre grandão. Ele é sempre o maior. Pode ter
O tamanho de Golias eu pode ter a minha altura. Mas para a criança, para o Tomás, ninguém é maior do que o Júlio. Nosso pai é grandão. E quando o perigo vem é que o nosso pai fica grande. Parece. Eu vi um negócio assim no Instagram e até comentei. Né? Eu aprontei uma coisa quando eu tinha 12 anos. A gente tava... Meu pai, minha mãe... Meu pai era o pedreiro, né? Minha mãe, eu e meus irmãos, nós éramos os ajudantes. Estava construindo a casa em 2006. Eu tinha 12 anos. E eu tinha apenas uma tarefa. Todo mundo já estava lá, eu tinha acabado de voltar da educação física, ia pegar uma coisa de lanche lá em casa, na casa que a gente morava, e ia levar lá para eles, que eles estavam em casa. O que foi que Davi fez? Pegou o lanche e trancou a casa com a chave dentro. Aí lá vai o pai. A bronca foi grande. Não lembro se eu apanhei nesse dia, não, acho que não. A bronca foi grande. Aí lá vai o pai destelhar um pedaço da casa para poder entrar. Nas horas de perigo, nosso pai fica maior ainda. Faz coisas que a gente acha, quando pequenininhos, que é quase um superpoder. Imagine o teu pai do céu. Será que seu pai do céu não é grande? A glória dele cobre toda a terra. Você tem alguém para chamar de pai, que ele diz de si mesmo: grande é o meu nome entre as nações. Eu não sei se o presidente dos Estados Unidos tem filho, acho que deve ter. Ele deve se achar, né? Meu pai é o presidente dos Estados Unidos. Eu posso me achar mais. Meu pai é o governante do universo. O seu pai é o governante do universo. Aquele que detém o universo na palma de sua mão, cuja terra é o escabelo dos seus pés. Pastor, o que é escabelo? É tradição antiga, vai pesquisar depois o que é escabelo. Não é daqui não. O seu pai é grandão. E a terceira coisa que Jesus nos chama a pensar quando ele diz que nós somos um pequeno rebanho, é dizer: vocês são dependentes. Imagina que doideira dizer para uma criança, né? O Ibson chegar agora e dizer para o menino dele: pronto, já fiz tudo que eu podia fazer para você, vai arrumar um emprego, bota um terno, né, nele, vai lá trabalhar. Não é possível, não tem como. Não dá para fazer isso porque eles são os dois dependentes ainda do Ibson. Chegará um momento em que não serão mais. Mas quando Jesus nos chama de pequeno rebanho, quando Ele chama a mim e a você, do mais jovem ao mais velho, de pequeno rebanho, Ele está dizendo: vocês precisam ser dependentes. Vocês são crianças, eternas crianças. Na igreja do Nazareno tem uma limitação para a JNI, para ser jovem, né? Mas para Deus todo mundo é criança, nesse sentido. Não no sentido de imaturidade, mas no sentido de cuidado. Seja dependente do seu pai. Eu lembro de um texto que eu escrevi no 7 de setembro, que no 7 de setembro, né, se fala independência ou morte, né, em comemoração do brado, né, que foi dado lá no independência ou morte. Eu digo o contrário, eu disse o contrário nesse texto. Dependência de Deus é morte. Ele vai, na medida que nós caminhamos com esse Pai, Ele vai retirando algumas coisas. Ele vai retirando algumas coisas. Os pais às vezes precisam fazer isso, né? Eu lembro de uma vez que eu briguei feio com meu irmão e a gente tinha um Play 1 em casa. Eu passei um dia sem jogar Play 1. Os pais precisam fazer isso, às vezes. Retirar coisas. Matar algumas coisas que fazem mal a nós. Às vezes colocar de castigo. Pais fazem isso. E Deus, Ele sempre fará tudo aquilo que for necessário para que eu e você percebamos que somos dependentes dEle. Quer dizer, opa, entendi, Deus. Esse puxãozinho de orelha foi para mim. Na próxima, eu vou depender do Senhor. Na próxima, eu só vou se o Senhor disser que é para eu ir. Na próxima, eu só vou fazer quando o Senhor autorizar.
né? Eu já levei muitos desses puxões de orelha do meu Pai Celestial. Quantos aqui já levaram uns puxãozinhos de orelha assim? Opa, meu filho, opa, minha filha, calma. Não vai sozinho, não. Não atravessa a rua sozinho, não. Pegue na mão do seu pai. Em nome de Jesus. E por fim, a expressão final. O texto vai dizer: agradou ao vosso pai. Essa é a terceira expressão que resume aquilo que nós falamos aqui. Nós sabemos, meus irmãos, que bons pais, os bons pais, mesmo com suas limitações humanas, suas falhas, eles sempre procuram dar aquilo que tem de melhor para os seus filhos. Bons pais procuram dar aquilo que tem de melhor para os seus filhos. O melhor que eles conseguem entregar. É um esforço. É uma expressão que a gente escuta muito, tanto dos pais como das mães. Eu vou fazer o possível para que o meu filho tenha aquilo que eu não tive. É o desejo de dar o melhor, de entregar o melhor, de fazer o melhor pelo filho, pela filha. Agora, o que você acha que Deus não pode fazer? Ele, o nosso Pai, assim como os bons pais, Ele nos deu aquilo que Ele tinha de melhor. E o que é que Deus tinha de melhor? Está mencionado aqui no texto. O reino. Deus preparou algo desde a eternidade. Deus tem trabalhado desde antes de eu e você sermos criados para uma coisa, para um propósito, para um reino que Ele resolveu nos dar de presente. Vou dizer aqui, você vai cuidar disso. Porque verdadeiros pais, à medida que os filhos vão alcançando maturidade, e isso aconteceu ao longo da Escritura, Israel era um menino imaturo, a nação de Israel desobedeceu, adorava outros deuses, mas diz a palavra que quando chegou à plenitude dos tempos, ou seja, a época necessária em que a maturidade, ela era coerente com a mensagem da cruz, com a mensagem do Evangelho, Jesus veio. E quando veio Jesus, veio o reino de Deus. Ele disse enquanto pregava, o reino de Deus está entre vocês. Pregando a mensagem do reino, e quando chegou o tempo necessário, assim como acontece com os pais, às vezes, né, se esforçam, lutam, chegou o tempo necessário, sei lá, vou dar um carro, vou dar uma moto para o meu filho, vou ajudar com a faculdade, parecido com isso, quando chegou o tempo da maturidade do seu povo, Deus disse, está aqui o reino, para vocês, cuidem dele, zelem pela mensagem do reino, zelem pela palavra de Deus, cuidem. O apóstolo Paulo falou uma coisa interessante, a igreja de Corinto estava brigando. Ah, porque Apolo é melhor, porque Paulo é melhor, eu sou da galera de Pedro. Não, eu gosto mais de fulano, eu sou de não sei quem. Paulo dizendo, vocês são muito bobos. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos servos, nós somos de vocês. Porque Cristo deu tudo a vocês. Ele deu ao reino. Deus deu o reino dele a nós. Qual outro rei faria isso? Chega lá na Inglaterra, falar com o senhorzinho lá que está governando a Inglaterra agora, eu esqueci o nome dele. Charles. É Charles? É, chega lá no príncipe Charles. Príncipe não, né? Agora é rei. Chega lá no rei Charles. Diz, olha, me dê o seu reino aqui para eu tomar de conta. Que rei faria isso? Trabalharia por um reino durante tanto tempo na eternidade para chegar para os seus filhos e dizer, está aqui, vocês são os herdeiros desse reino, a vocês eu confio a mensagem do Evangelho, a vocês eu confio a mensagem de salvação, a vocês eu confio a mensagem de que eu sou o Pai, e há muitas pessoas ainda dispersas, um rebanho disperso, precisando ouvir dessa mensagem. Está na sua mão, pertence a você. Deus não deu só ao pastor, deu ao pastor também porque eu sou filho, graças a Deus, do Pai Celestial, mas deu a você. Ele deu o que ele tinha de melhor, um reino que se concretizará na eternidade. E o nosso irmão mais velho, ele disse para os discípulos, nossos irmãos também, eu estou indo preparar uma morada. Faz parte desse reino, tudo confiado a mim e a você. Ele se alegra, mesmo com todas as coisas que a gente falou aqui, esse pai se alegra
em dar o reino a um pequeno rebanho. Simples crianças que ainda têm muito a aprender, mas que foram chamadas por um Pai Celestial. Fique de pé. Nós vamos fazer agora um momento de oração pelos papais que estão aqui presentes e orar também a respeito dessa palavra que nós acabamos de trazer, dessa reflexão que trouxemos para os irmãos. Eu queria pedir que os papais pudessem vir aqui à frente para nós orarmos pela vida deles. Vou pedir aqui a ajuda da minha esposa, que a gente vai, antes de orar, nós temos uma singela lembrança para entregar aos papais, algo para fazer parte aí do dia a dia, algo muito simples. Oi? É algo muito singelo, mas nós louvamos ao Senhor pela vida dos queridos e recebam. Aí pode entregar. Receba aí com muito carinho essa singela lembrança. Tem algo escrito aí nela, você vê depois. Mas nós queremos agradecer ao Senhor pela sua vida, pelo seu esforço, pelo seu carinho, pelo seu cuidado. Agradecer pelo seu exemplo. E vamos orar para que os nossos papais, eles continuem sendo homens de Deus, homens que temem ao Senhor, homens que zelam pela palavra do Senhor, homens preocupados em manifestar a glória de Deus, que pastoreiem as suas casas, que se sacrifiquem por aqueles que são preciosos, que sacrifiquem pela mensagem do Evangelho, que sejam zelosos e cuidadosos. Estenda as suas mãos. Vamos orar pela vida deles em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pela vida de cada pai que está aqui, ó Deus, nessa manhã. E cada um desses homens, ó Deus, que tem suas histórias, suas marcas, suas feridas, mas que estão aqui hoje, ó Deus, para receber da parte do Pai Celestial. Nós te pedimos, Senhor, que nesta missão que eles receberam da parte do Senhor, da paternidade, mesmo aqueles que já têm filhos crescidos, maduros, eles possam, Deus, contar com o auxílio do Pai Celestial. Que o Senhor cuide dos seus corações. Ó Deus, que o Senhor os faça exemplo em todas as coisas. Que eles sejam homens honrados, homens tementes ao Senhor, homens que amam a Tua palavra, pais, ó Deus, que manifestam o caráter do Pai Celestial. Que sejam homens à semelhança do nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Que sejam cuidadosos, amáveis, que recebam cuidados nas suas casas, que recebam amor nas suas casas. Pai, em nome do Senhor Jesus, se há, não apenas entre os pais aqui presentes, mas entre outros que estejam com o coração angustiado, age com providência, ó Deus. Supre todas as necessidades. Cuida da sua saúde física, que muitas vezes se desgasta no trabalho. Cuida da sua saúde mental, Pai. Os livra, Pai, em nome do Senhor Jesus, de todo laço do inimigo, de toda estratégia do maligno contra as suas vidas, ó Pai. Nós repreendemos agora no nome do Senhor Jesus. Que eles possam experimentar o cuidado do Senhor. Ó Deus, que eles se permitam, nos momentos devidos, sentir, chorar na presença do Senhor, chorar quando necessário. Que eles se permitam, Pai, descansar. Às vezes, os pais e os homens de modo geral entram em um ciclo em que eles não se permitem descansar, não se permitem repousar.
Que eles se lembrem hoje, Pai, que o Senhor concede enquanto dormem àqueles que o temem. Cuida de tudo, Senhor. Abençoa essas vidas. E que teu nome seja glorificado através dos papais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir novamente o Senhor pela vida dos papais. Glória a Deus. Vamos tirar só uma foto aqui de registro dos papais. Cadê? Acho que precisa juntar mais, né? Para tirar uma foto.